Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando agora. Estamos aqui para mais uma resenha no canal Sou Futebol, tudo bem? Agradecendo sempre os novos inscritos e aquela turma que faz o comentário zoeira no pós-vídeo. Obrigado! E faz a inscrição no canal, né, ô Estopô? Obrigado! Fluminense e Porco. Fluminense e Palmeiras. Palmeiras escalado com Everton, Giai. Porra, esse cara não pode ficar fora do time. Gomes, monstro. Mikael, Vanderlan, Aníbal Moreno, bom jogador. Evangelista, Maurício, Felipe Anderson, barbaridade. Facundo Torres, bom jogador, participativo. E Vitor Roque, que vem subindo muito de produção nos últimos jogos do Palmeiras. Flusão com Soteldo, ô Soteldinho. Cara, primeiro tempo, volume de jogo do Fluminense. Beleza, mas nada mais que isso. E as investidas de Soteldo bem no jogo. Ele não é um meio craque, como diz outro, mas é um cara que incomoda, né, bicho? E basicamente foi isso. Mas lá no finalzinho veio um pênalti para o Fluminense, marcado por Ramon Abate Abel. O catarinense que sempre faz rolo aqui no Campeonato Brasileiro. Cara, acho que ele foi bem na arbitragem, né? Não fez rolo e marcou bem o penal. Acho que foi pênalti mesmo. O cara chutou a perna do zagueiro do Fluminense, do Palmeiras, né? Do Fluminense, o atacante do Fluminense, e pênalti pro Fluminense. O Fluminense não tem nada a ver com isso. Gol de Cano. Porra, que coisa mais linda, né? E o segundo tempo, o Palmeiras foi muito, mas muito melhor que o Fluminense. O Fluminense simplesmente apagou o segundo tempo. E só que daí eles contaram com uma sorte no finalzinho de primeiro tempo, numa falha do Fábio incrível, numa cabeçada do Maurício. Ele praticamente jogou a bola para dentro. Dá o Google aí pra vocês verem, né? E aí foi 1-1, mas daí o segundo tempo o Palmeiras jogou muito melhor, né? Foi muito melhor no jogo. Também depois daquele péssimo resultado no primeiro tempo, né? Então foi muito melhor no segundo tempo, né? E o Fluminense praticamente dormiu no segundo tempo. E o Vitor Roque, que não tem nada a ver com isso, recebeu um teleentrega iFood do Martinelli. Porra, que teleentrega perfeito! Mas ele, que não tem nada a ver com isso, foi lá, ainda driblou o zagueiro e finalizou perfeito de canhota. Golaço de Vitor Roque, 2-1 Palmeiras, merecido, poderia até ter feito o terceiro, não conseguiu, né? O Porco, cara, na minha visão, o Palmeiras ele tem sempre melhorado no segundo tempo. Então ele tem que ajustar isso aí, ele tem que buscar um equilíbrio, porque senão tem hora que não dá para buscar o resultado, né? Deixar para buscar sempre no segundo tempo é complicado. Mas o Palmeiras do Abel sempre teve essa fase de buscar resultado no segundo tempo, né? Então, time que tá dando certo, eu acho que ele é meio supersticioso, acho que é por aí. E o Fluminense de Renato Gaúcho, cara, semifinalista da Copa do Mundo de Clubes, né, do Mundial FIFA 2025, semifinal, tá considerado o quarto melhor time do mundo, voltou para a realidade, né? Três jogos no Maracanã, perdeu todos eles, perdeu para o Cruzeiro, perdeu para o Flamengo e perdeu para o Palmeiras. Coisa horrorosa. Reflexo está no público, né? Público praticamente de 19 mil pessoas, coisa horrorosa. Né? Então, um jogo, bela vitória do Palmeiras. Ceará e Mirassol, olha o Mirassol, e todo mundo dizia que ia rebaixar, que ia fazer um campeonato para ver se não rebaixava no primeiro turno. Cara, os caras estão com 57% de aproveitamento em 14 jogos. Isso quer dizer que falta muito pouco, não muito, para o Mirassol se garantir na Série A 2026 e com perspectiva de repente pegar uma competição sul-americana. Olha só que loucura. Ou uma sul-americana e até mesmo uma Libertadores da América. Por que não, né? O 2-0 lá contra o Vozão, né? Contra o Ceará. O Ceará também tá difícil, a fase tá feia. Hein? E Chico da Costa fez novamente o gols pro Mirassol, né? Porra, esse gurizão aí tá fazendo bastante gol. E para fechar a resenha de hoje aqui da Série A, Timão e Cruzeiro, cara. Cara, primeiro tempo sem gols na Arena do Corinthians, a Neoquímica Arena, né?
Corinthians e Cruzeiro criaram chances de gols, mas ninguém balançou as redes. O Memphis Depay e o Garro muito bem. Garro parece que está totalmente desligado. De repente ele aperta um botãozinho, destrói o jogo, cara. Joga muito. Esse cara não pode ficar fora do time do Corinthians, né? E o Memphis, era o Memphis, né? Também, sabe, eu acho que é uma fortuna tão grande que se paga para esse cara não fazer praticamente nada. Não fez gol em partidas decisivas, não teve títulos ainda com o Corinthians, então acho que é uma fortuna enorme, exorbitante, para dizer que eu tenho Memphis Depay. Mas tudo bem, vamos aguardar ainda o final dessa novela, esse desfecho, né? O jogo foi bom, Corinthians e Cruzeiro, foi um jogo intenso, né? O Cruzeiro pressionando bastante e o Corinthians competitivo, tentando reagir sempre, né? Mordendo, né? O Charles, quando joga, o Corinthians não perde, é impressionante. Todo mundo critica, mas o gurizão, o Corinthians não perde quando ele está em campo, né? Só que faltou um pouquinho de velocidade para o Corinthians que ele não tem. Quer dizer, tem, mas não está ainda à disposição, que é o Yuri Alberto. Talvez o Yuri Alberto, num jogo como foi o de hoje, talvez ele teria feito gols nos contra-ataques, né? Com o resultado, o time mineiro chega a 34 pontos e não perde a liderança nessa rodada. O Cássio, gigante Cássio, pegou muito também, né? Diga-se passagem. O Corinthians também no finalzinho teve uma chance que o zagueirinho do Cruzeiro tirou em cima da linha. Aquilo ali foi, terrível. Público, mais de 30 mil pessoas no estádio, renda de mais de 2 milhões, né, para o Corinthians. Meus queridos, foi isso. Cruzeiro segue o líder, né? Mirassol a grata, né, surpresa do campeonato. E o Palmeiras fez o beabá, quer dizer, fez o deverzinho dele, que é tentar chegar no líder e chegar no título de novo. Quer dizer, tá se aproximando, estão deixando o Abel respirar de novo. E tá com jogo a menos, hein? Prestem atenção. Falou, meus queridos.